Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar com Atualidades Pampa. Nossa equipe de comentaristas, atento aos acontecimentos desta sexta-feira, desta quinta, do final de semana que está chegando, mas em especial os acontecimentos fora do nosso país. O nosso presidente Michel Temer, definitivamente, ele errou a mão. Errou a mão completamente. A pessoa já estava saindo na hora errada. Aí saiu, porque vou mostrar que aqui está tudo bem, está andando tudo bem. O cara só deu bola fora, gente. Não é possível. Saiu daqui para mostrar que aqui estamos no Brasil, com áreas de normalidade, em busca de investimentos. Como diria minha mãe no popular, está voltando com o rabinho no meio das pernas. Errou o nome do país, vai cortar verba para a Amazônia. Olha aqui, ó, situações constrangedoras, como se não bastasse o fato de ele estar assim no pódio, né, de ser o primeiro presidente da República, né, acusado de crimes comuns. Quer dizer, oi, por que tu não ficou em casa? Oi. Gente, o que é isso, hein? Podia ter ficado em casa sem gastar o nosso dinheiro, né? Indo pra lá, pagando passando vergonha. Olha, são histórias, enumerando assim, são 5 O rei da Suécia foi demais. São 5 situações constrangedoras, mas de tal forma... Com relação à corrupção, que a corrupção precisa acabar no país, né? Levando Desmatamento de orelhas. O que é isso, gente? Ah, mas não deveria ter ido. Deveria ter ficado. Sabe aquela famosa expressão vergonha alheia? Eu tô com vergonha alheia. E pior que não é alheia, porque é nossa mesmo, né? A que ponto nós chegamos, né, Magda? Nós somos motivos de piada hoje e maus tratos. Já éramos, né? Agora piorou. Antes era piada, agora além de piada é maus tratos, é desaforo. Maus tratos. Porque onde vai uma autoridade brasileira é desaforo. Desaforo. A gente é recebido com displicência, com indiferença. Lembra a Dilma quando foi na Alemanha lá, quis ensinar a chanceler alemã a gerir o país dela? A imprensa europeia toda tratou com deboche e com ironia. Agora o seu Michel Temer, nessa viagem internacional, perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. E o que é pior, a assessoria dele mostrou ser tão incompetente quanto ele está sendo para gerir o país. Porque hoje apareceu mais uma monstruosidade que a gente vai falar mais adiante. Não, podemos falar agora, na saída daqui, né? Na saída daqui. Magda. Na documentação que eles colocaram, ele viajaria para a República Socialista Federativa Soviética da Rússia. Não é mais isso há muito tempo. Aliás, nunca existiu essa barbaridade. Não existe isso. Nunca existiu essa barbaridade. E aí o sujeito vai fazer um discurso na Noruega e fala... No rei da Suécia. No rei da Suécia. Pô, e a Noruega e a Suécia são coladinhas, mas elas têm mais ou menos a simpatia que tem brasileiros e argentinos, gaúchos e catarinenses, portugueses e espanhóis. É aquela simpatia recíproca, sabe como é que é? Coreanos e japoneses. Aquela simpatia tem noruegueses e suecos. É mais ou menos como alguém vir aqui e chamar a gente de catarina. Aí vou buscar investimento. Vou buscar investimento. Isso, gente. Aí saiu com o bolso vazio. Saiu com o bolso vazio. Olha, não vamos mais dar dinheiro para vocês, para a Amazônia, para desmatamento, vocês não estão cuidando? Não, foi buscar investimento e o pouco que tinha perdeu. Exatamente. Gente, é uma piada pronta isso. É impressionante. É impressionante. E essas gafes só vem confirmar, Magda, aquilo que a gente falou, essa viagem dele não era uma viagem a convite desses países, não era. Não era, ele é mentiroso. Ele se infiltrou. Eles faltaram com a verdade, foi a chancelaria brasileira que pediu o encontro dele com o Putin na Rússia, foi a chancelaria brasileira que pediu o encontro dele na Noruega. Quer dizer, e aí disseram, não, que é uma viagem de negócio para buscar investimento e vender o Brasil. Pô, vendeu bem. Vemos. Não, e foi atendido assim, ligeirinho, assim, 3 Sabe aquele sujeito que atende... Rei da Suécia. Sabe aquele sujeito que atende na porta?
Não manda entrar nem pro cafezinho. Não, e ele ainda tem que ir na admitiu, porta. apesar de termos falado assim muito rapidamente com o rei da Suécia, Ai, não. e não tinha ninguém para passar um papelzinho para ele, não tinha um mestre de cerimônias lá para fazer assim, ó, não é da Suécia. Quer apostar que essa turma que cerca ele na chancelaria não tem diplomatas de carreira ali? Provavelmente. É tudo amiguinho, cabide de emprego, que foi fazer uma viagem de turista. Porque é o que eles fazem com o nosso dinheiro, né? E a Noruega, que é o primeiro IDH do mundo, um país de apenas 4 milhões e meio de habitantes, riquíssimo pela sua produção de petróleo e gás natural. É o melhor país do mundo para se viver. O camarada troca o país... Você conhece Oslo? Oslo? Oslo. Não conheço Oslo. Assim, ó. 600 mil habitantes, eu sei que tem 600 mil. Marne, pega essa canetinha aqui e joga no chão. Conta 30 segundos para fazer alguém pra você. pra cobrar. Não pode. Conta 30 segundos. Disciplina, né? Eu lembro Escandinávia. de uma crônica do Davi Coimbra, que eu já contei aqui, que ele falou de uma bicicleta que incomodava ele, uma bicicleta na esquina. Uma pessoa deixou uma bicicleta na esquina, né, nos Estados Unidos, ele mora hoje, e a bicicleta ficou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e ninguém levava a bicicleta. Ele disse assim, bom, se fosse no Brasil, a bicicleta não durava 10 minutos na esquina, mas aqui ninguém vai levar essa bicicleta. As pessoas respeitam o que é do outro. As pessoas têm respeito, né? As pessoas têm educação, como o Marne gosta de dizer. Isso. Então, as Lá coisas tem educação na Noruega, essa é a diferença. Claro que tem, claro, e valorizam isso. Claro. Aqui não tem o mínimo valor a educação. Bom Pelo dia, boa contrário, tarde, boa noite. Aquele povo que pensa não vota naquele governo que compra, né? Aquele povo que pensa coloca um governo que coloca o país para frente, que dá incentivo para as pessoas, mas que não compra o voto, ou bem ou mal, né? Queria um programa desses assistencialistas em países da Escandinávia para você ver. Você não se elege diretor da escola. Agora o Temer também pode ficar um pouco preocupado, né? Porque a situação dele não tá boa. Semana passada, a Polícia Federal Não, ele está cada vez pior, né? Porque com relação à corrupção, naquela delação da JBS, que apareceu o nome dele, junto com o Rocha Loures e tal, a Polícia Federal, semana passada, já tinha dado as suas conclusões de que ele estava envolvido e que tinha indícios de envolvimento dele com relação à corrupção. E hoje, aquela novela sobre foi ou não foi editada a conversa entre o Joesley e o presidente Michel Temer, pois hoje a Polícia Federal também concluiu. A gente não sabe o que aconteceu ainda, né? Qual é a conclusão da Polícia Federal. Você tem o resultado do relatório ainda, não saiu. Não saiu, mas que foi concluída, foi. Então essa é uma segunda parte do processo que trata de obstrução da justiça. Então se realmente for concluído que não foi feita alteração, que aquele áudio está válido, ali está comprovado obstrução à justiça. Como lá atrás a gente falava do Lula e da Dilma, né, do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, quando conversaram também. E ele disse ela disse para ele, se precisar usa, né, a nomeação como ministro para fugir do juiz federal Sérgio Moro. Então eu acho que ele realmente deve estar preocupado. Agora, Carla, eu vou falar um negócio para você. Se ele estava preocupado com o 7-0 de ontem, que vai ser 9-2 ou 10-1, porque o Gilmar é contra sempre. O Gilmar é sempre... Todo mundo sabe que o Gilmar é contra a Lava Jato. Por ele terminava a Lava Jato, deixa o país como está e toca o barco. Mas eu fui ler atentamente os votos hoje dos 7 ministros. Eu escutei ontem. Ontem de tarde eu escutei. Teve um embate seríssimo, né? Você escutou? Agora, o Edson Fachin, ele foi muito inteligente. Não, mas eu li a íntegra dos votos dos ministros, porque muito do que foi dito ali, no voto tinha mais coisa do que foi dito. E eu vou falar uma coisa para você. Os políticos todos, sabe aquela sensação de soltar o ar do pulmão? Que eles vão anular, anotem, vão anular não a delação como um todo, mas vão anular partes da delação.
Não vai servir como prova. Não vai servir como prova. E eles vão ficar pensando que eles vão anular e vão livrar a cara da turminha de sempre. Não posso acreditar. Isso ficou evidente ontem no discurso do ministro Lewandowski, no discurso do Alexandre de Moraes. Esses dois ministros, eles vão ser seguidos pelo Gilmar Mendes. O que não vai acontecer com o Barroso. O Barroso foi enfático. Não, o Barroso foi bem enfático. Eu acho que o Fux também tentou. Eu não vou admitir. O Fux também. O Barroso que bateu com o Gilmar. E com o Alexandre também. Porque assim, o porquê da discussão, deixa eu tentar rapidamente explicar para vocês o que aconteceu. Os ministros votaram pela manutenção da prerrogativa de um ministro em sede monocrática de manter, de aceitar a delação premiada e estabelecer os parâmetros dessa delação. Ele aceita no primeiro momento, mas nos votos dos ministros mantendo essa prerrogativa, eles todos salientaram de que isso é no primeiro momento, ou seja, é uma aceitação e um acordo em sede liminar, que pode e possivelmente, eu escutei essa expressão, será alterado pelo plenário. E aí é que a politicada está feliz. Porque eles vão fazer o seguinte, olha, isso que ele disse em relação ao seu fulano, isso aqui não vale. Sem a prova, acabou. O sujeito sai pela porta da frente com os milhõezinhos no bolso. Vão arguir nulidade das provas. Vão arguir uma série de coisas. Vão decretar, podem decretar também alteração nos termos da delação premiada, podem anular parte da delação premiada. Ou seja, ainda não se chegou lá, né? O 7-0 não foi nada até agora. O 7-0 foi exatamente isso. A delação que chegou até o ministro Fachin fica com o ministro Fachin, a homologação que ele fez está correta e vale. Mas deixaram bem claro que tem um próximo ponto a ser discutido, que é exatamente esse. Os termos. Os termos da delação, que aí o Barroso foi enfático. Quem faz o termo da delação é o Ministério Público. Tirando isso do Ministério Público, acaba com a instituição. Né? O que eles não querem, o que o Lewandowski não quer, o Gilmar não quer, o Lewandowski não quer, o Toffoli certamente não vai querer também, porque esses que têm um alinhamento ideológico no STF estão preocupados com salvar a turma deles. O Alexandre de Moraes ontem... O voto do Alexandre de Moraes foi escancarado. Ele disse, vou aceitar por enquanto, mas vou mexer lá adiante. Então, eu acho que é uma posição muito clara que a gente tem do STF hoje, que enquanto alguns ministros tentam salvar a imagem da justiça brasileira, ou pelo menos manter de pé o que é possível, já que ela está tão esfacelada, outros ministros parece que mantêm um alinhamento ideológico e fogem do conceito de justiça e de credibilidade junto à população. Magda, cada vez pior, cada vez mais grave. Magda, quando você entra numa faculdade de Direito, a gente estuda Introdução ao Direito 1, é uma cadeira. Sim, eu sei, Introdução ao Direito 1. Não esquece que eu fiz. Você fez. Aí, a primeira coisa que você aprende, as fontes do direito, a mais visceral e primária fonte do direito são os hábitos e os costumes de uma sociedade. Ou seja, a sociedade que determina o que pode e o que não pode. Parece que a justiça brasileira, o direito brasileiro, esqueceu isso. Esqueceu. Tanto que a primeira coisa que diz não importa a opinião pública. Eu vou votar com a minha consciência. Não, eu quero que a consciência dele vá para o inferno. Ele tem que votar com o que está escrito na lei. Quando alguém entra na justiça, ele não quer a opinião do juiz, ele quer que o juiz aplique a lei. Eu não quero que o juiz diga que a lei é boa ou é ruim. Eu quero que ele aplique a lei, o que está escrito. Quem faz a lei são os legisladores. No Brasil hoje, a justiça está legislando. E onde isso se perdeu? Olha, que momento? Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do policial assassinado. E se a Magda conseguir encontrar... Eu estou tentando aqui achar. Tem um texto do promotor Eugênio Paes Amorim. Muito forte. Doutor Amorim, os textos dele a gente tem que tirar só os adjetivos, né? Porque ele é bem heavy metal. Mas ele é um texto forte, doutor Amorim, em que ele enumera ali quem matou o policial Rodrigo da Silveira. A ficha
policial desse rapaz? Não sei se a gente já pode pular no assunto. Podemos. Mas tu tem que encerrar um para começar outro. Sim, não, o outro eu dei por encerrado. Tá bom. Se alguém Então quer tá. falar Então vamos alguma lá. coisa, por favor, Vamos lá. fiquem à vontade. Eu gostaria de falar. Então vamos falar ainda sobre o que nós estamos falando. Que o Brasil hoje não tem mais presidente, não tem mais Senado, o Brasil não tem Câmara de Deputados, não tem mais nada. Quem manda no país hoje é a Suprema Corte. São os ministros, seu Gilmar Mendes, seu Lewandowski, todos aqueles homens sentados, togados lá, com aquelas suas vestimentas e tal, e toda aquela sua pose, a pose que eles têm de superioridade, né? Lembrei-me daquela frase do Descartes que eu penso, logo existo, como se as outras pessoas não pensassem, como se todo mundo tivesse a obrigação de fazer um curso de direito, por exemplo. Ninguém tem obrigação. Quem gosta do direito, Vitorino é advogado, a Carla é advogada, é outra coisa. Agora, nem toda a população, nem todas as pessoas têm necessidade disso. Tá? Tem outras profissões tão dignas como o curso de direito, por exemplo. Agora, quando se vê que o próprio poder legislativo morre, sucumbe através destas determinações, quando o poder, os três poderes são diferenciados, quando um poder, o judiciário, se sobrepõe aos outros poderes, ao executivo e ao legislativo, que Estado é esse? Que democracia é essa que nós estamos vivendo? E isso que me deixa, penso, logo existo. Então, eu penso e eu existo. Eu sou consultado, as outras pessoas são consultadas. Nós estamos vivendo num momento, como disse a dona Magda aqui, talvez o momento mais grave da história deste país. Nós simplesmente não temos governo, nós não temos nada. Temos um presidente que é um cidadão que não sabe nem onde o país que ele está. Eu nunca vi uma coisa dessas na minha vida. Tivemos outros presidentes piores que ele, nos últimos presidentes que nós tínhamos aqui. Digo a vocês, com toda a tristeza, que em todos esses meus anos de vida, passei pela Revolução, passei pelos governos militares, passei pelo governo do Sarney, passei pelo governo do Collor, do Itamar, que eu conheci, que era uma belíssima figura, por exemplo, de fato. E vejo hoje, com muita tristeza, que o meu país, o país que eu nasci, vive a sua pior crise, que é a crise de moral, onde todo mundo puxa a brasa para o seu assado e ninguém está preocupado com o povo e com as pessoas. Penso, logo eu existo. Dona Mari, desculpe. Tá aqui, não, imagina, tá aqui, ó. Ele faz uma cronologia. É a cronologia que ele faz aqui, né, Gustavo Vitorino? Isso, só para explicar o texto dele, o promotor Eugênio Amorim é um homem duro. Um homem duro, todo mundo conhece, ele lida com a vara do júri aqui de Porto Alegre e tal. E ele fez uma cronologia que a Magda vai dar agora. Ele faz uma cronologia de quem é esse sujeito que atirou na testa do policial a sangue frio de surpresa de forma covarde. Porque o policial estava entregando para ele uma intimação. E ele sacou o revólver e atirou no policial. Não é assim, não foi assim. Tem uma notícia que diz que ele atirou e atravessou a bala, atravessou a parede de gesso. Ele não sabe em quem ele atirou. Ele estava numa sala e ele deu um tiro e do lado de lá estavam os policiais. E era gesso acartonado. E ele acertou na cabeça do policial. Essa é a versão da polícia? É da polícia mesmo. É o que eu li hoje. Maravilha, a polícia está dando ar para a defesa do cara. Bom, mas é que foi isso que aconteceu. O título da cronologia feita pelo promotor é o desencarceramento mata. Que aí já veio só o título já. O desencarceramento que as pessoas desencarceramento mata. Desencarceramento, para que as pessoas entendam, faz parte de um programa de ideólogos de esquerda de soltar a bandidagem para que ele se reintegre à sociedade, amenizar a pena. Uma bobagem, mais uma que inventaram. Lembra do Lewandowski? Na verdade, assim, ele começa tudo. É bom, vocês podem ver porque está aberto, está no Facebook do promotor, né? Então ele começa no dia 6 de 5 de 2013, quando Maicon de Melo Rosa foi mencionado em escutas telefônicas como integrante de uma quadrilha de tráfico de drogas. E nada foi feito, diz ele. Aí depois ele passa para 22 de 6 de 2013, quando Maicon de Melo Rosa pratica uma tentativa de homicídio típica de grupos de tráfico na carona de um automóvel e nada foi feito.
E assim ele vai, passa 2013, passa 2014, 2016, aí em 2014... Um crime atrás do outro. Não é passou em branco. Tá? Não, um crime atrás do outro. A doutora Eugênia Amorim botou a história desse anjinho. Tá, aí assim, ó, em 30 de 8 de 2013, Maicon de Melo Rosa é preso temporariamente, depois preventivamente por assalto à mão armada. 30 de 4 de 2014, apenas 8 meses após ser preso, um juiz concede a Maicon de Melo Rosa a liberdade provisória, mediante compromisso de manter-se sem delinquir. No dia 3 de 10 de 2014, Maicon de Melo Rosa é encontrado acompanhando outro homem que estava ilegalmente armado. Entra na ocorrência como testemunha. Explicações? Nenhuma. Nada foi feito. Aí vamos mais adiante. Maicon de Melo Rosa é condenado a uma pena próxima de 5 anos em regime semiaberto, pela prática do roubo a que respondia. Semiaberto, em letras maiúsculas, por assalto à mão armada. Em 8 de 5 de 2016, Maicon de Melo Rosa recebe o benefício de saída especial pela 2ª Vara de Execuções Penais da capital. Dia 10 de 6 de 2016, Maicon de Melo Rosa recebe a tornozeleira eletrônica. Dia 24 de 6 de 2016, Maicon de Melo Rosa é considerado foragido. Apresenta-se apenas em 7 de 7 de 2016, 2 semanas após, e nada foi feito. Dia 24 de 9 de 2016, Maicon de Melo Rosa é considerado foragido e apresenta-se 2 dias após. Dia 26 de 9 de 2016. Sua fuga é justificada por defeito na tornozeleira. Tal se repetiu entre 27 de 9 e 2 de 10 de 2016. 5 dias. Todas as tornozeleiras estavam defeitas. Entre 22 de 10 de 2016 a 24 de 10 de 2016, 2 dias, e assim vai. Aí a pergunta que ele faz: alguma preocupação com a funcionalidade da tornozeleira? Nenhuma. Dia 1º de 6 de 2017, Maicon de Melo Rosa pratica roubo à residência. E nada foi feito. E assim, hoje, Maicon de Melo Rosa matou o policial civil Rodrigo Wilson da Silveira, casado e pai de 4 filhos menores, em pleno exercício das funções de defesa da sociedade. Quem estava lá para levar o tiro fatal foi este herói anônimo que tombou. Não foi o professor de garantismo da universidade. Não foi o advogado engomado que vive às custas do dinheiro do tráfico. Não foi o juiz comunista, que aí ele vai. Eu não vou ler tudo isso aqui. Aí eu não vou ler. Essa é a melhor parte. Eu acho que eu devo ler? Sim, porque aí ele fala... Não foi o advogado engomado que vive às custas do dinheiro do tráfico. Não foi o juiz comunista que administra a execução penal com mão de veludo. Não foi o ativista de direitos humanos que vive e propaga um humanismo desumano. Não foi o advogado público pago com tributos que prega o esvaziamento dos presídios. Não foi o sociólogo comunista de meia tigela. Não foi o político muquirana, o que nada faz para agravar as leis penais. Nem o ministro do STF que posa de autoridade, lançando normativas de desencarceramento. Não foi a ONU patética que só se mete onde não precisa. E errado. Se omitindo de onde deve ser firme. Nem foi você, estúpido papagaio que repete acriticamente as asneiras que você ouve ou lê nas igrejinhas acadêmicas, na mídia canalha, ou em conversas de Mauricinhos e Patricinhas no McDonald's, ou vendo batata frita no shopping, ou enchendo a pança de vodka. Aí ele faz usando drogas e tal, na noite da capital dita politizada gaúcha. Quem tombou foi um herói, mais um mártir. E amanhã os imbecis falarão da polícia que mais mata no mundo e da necessidade de desencarceramento em um país que prende menos de 10% dos autores de crimes hediondos. Esperando a nota de pesar da Júris, da Associação dos Juízes pela Democracia, do mestrado de Ciências Criminais da PUC, da Defensoria Pública, instituição de confiança dos gaúchos, e demais instituições da mesma relevância e utilidade social.
Deu no fígado. Nossa, e aí a Deu foto no do fígado. policial com E eu já disse. a esposa que também Eu vinha chamando é a policial. atenção aqui, a esposa dele era policial. É policial, Estava na operação. Ela estava na operação. Estava na operação e era entrega de uma citação, né? Para comparecer na delegacia, para prestar depoimento. E o bonitinho foi o que reclamou, pediu 60 mil reais para a justiça. Lembra? Um deles que entrou reclamando do presídio central, pedindo a indenização de 60 mil reais e multa de 500 por dia em função das Enquanto condições. não tivesse o conforto, não sei o que. E ele ganhou, não foi? Aliás, esse não ganhou, mas tem um que ganhou. Tem um que foi 5 mil que ganhou. Tem um que ganhou 5 mil de um juiz, de uma juíza aí, não sei quem, porque você sabe que hoje o secretário César Schirmer, da Segurança Pública, esteve no meu programa na Rádio Pampa. Pois é, o que o secretário disse? Ele está indignado, né, com o que aconteceu. Indignado E sabe o que ele me resolve contou? São mais de 6 mil ações como essa. Bom, que não deve dar nada, né, gente? Virou moda. Depois que um juiz ou uma juíza, não sei quem aí, deu 5 pau para um presidiário, óbvio. todo mundo entrou. Todos eles se acham no direito. Olha a barbaridade. A barbaridade. Isso é democracia. Isso eu não quero democracia. Enquanto isso, Não, quem isso não é- sofre aqui fora não tem amparo Isso não é algum. democracia, Mari. Isso, na minha opinião, é o mecanismo judiciário brasileiro falhou feio. E eu diria mais, eu diria que o mecanismo judiciário brasileiro não é aqui, é no Brasil inteiro, porque as leis são para todo o Brasil. A máquina judiciária brasileira está falida. Hoje ela é movida a salários privilegiados, a condições privilegiadas e lembra aquela O expressão? interesse próprio, claro. E o interesse da própria corporação. Porque a cidadania está desrespeitada. Como é que um sujeito com uma ficha dessa está solto? Está na lei. Que lei? Matador de aluguel, ele é tipo Ele é matador de aluguel. Ele era matador de aluguel. Matador de aluguel. Chama-se sicário. Não, e a hora que prender e apertar, vai revelar uma série de outros crimes. Assassino de aluguel. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, é duro o que eu vou dizer aqui, mas eu não faço questão que a polícia prenda esse cara vivo. Mas eu não sei se vai adiantar alguma coisa. Porque, anotem, ele vai estar solto de novo daqui a pouco. Sim. Mas a polícia não tem Tinha isso que aí. sofrer uma Temos penalização mais excelentes forte. policiais aqui no Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria Sim, de mas falar de um para policial mau. mantê-lo preso, não é a polícia Não é a que polícia faz, que é a mantém, justiça. né? É exatamente isso É que isso que o promotor está dizendo. Não tem justiça. que a justiça vai precisar mudar os seus conceitos. Não adianta, na situação em que nós estamos, tem que deixar dentro da prisão. Não adianta soltar. Agora vamos ter que ir atrás de mais vagas. O que faz? Não, pode fazer. Não é contigo. Vamos ter que ir atrás de inaugurar novas. Eu queria saber do secretário isso. Onde estão as vagas? Cadê o presídio? Ele fez um relatório lá dos presídios que vão ser construídos, que vão ser entregues. Mas eu não quero que seja construído, eu quero que seja entregue. Tá, mas Carla, olha quanto tempo já passou. Tudo bem, Carla, mas olha bem. Não tem como mais. Eu até entendo a posição, a tua posição, eu entendo a posição do secretário. Nós estamos há 20 anos de desleixo com o sistema carcerário, com a infraestrutura de segurança do Rio Grande do Sul. Ele falou um negócio hoje, claro que eu tenho minhas críticas também, mas ele falou um negócio que ele tem razão. Ele disse, eu não posso consertar em 6 meses 20 anos de inanição. E é verdade, essa degeneração do efetivo da Brigada Militar e da Polícia, mas, Gustavo, isso vem de 20 anos atrás. Sim, a passagem dele enquanto secretário é 6 meses, mas o governo está há quanto tempo já do Sartori? Ele está integrando o governo. Sim, mas eles estão colocando mais 500 e poucos brigadianos, colocaram mais 500 e poucos, compraram mais 100 e poucos veículos. Eles estão fazendo, mas a defasagem é brutal. A defasagem é brutal. Eu não estou defendendo o Sartori nem o secretário Chimes, não preciso disso. É que isso é uma realidade. Mas é uma realidade que nós temos dura hoje do lado atrás da porta. Tem culpa nisso aí todo mundo. Antônio Brito, Germano Rigoto, claro. Olívio Dutra, Ieda Crucius, todo mundo, Tarso Genro, todo mundo tem culpa. Porque essa defasagem é de 20 anos para cá. Nós perdemos efetivo da Brigada Militar, e claro, não dá para tirar o judiciário dessa. E aí, isso que o doutor Amorim está levantando é algo que está ligado à formação dos operadores do direito. Você entra nas faculdades hoje, é humanista para cá, justnaturalista para lá, garantista para lá e para cá, é preocupado com a defesa do preço, porque o cidadão... Não, para aí. Até isso bater na porta dele. Peraí. Esse cara que vocês estão soltando vai matar mais 2 ou 3... Pode ser eu, pode ser qualquer um. Então, assim, está se confundindo, Magda,
a função de advogado, que é sagrada, que é um operador da lei, está na Constituição, está se confundindo a função do advogado com a aplicação da lei. Porque esse advogado que sai formado dos cursos hoje, justnaturalistas, humanistas e garantistas, esse advogado vai fazer concurso para juiz, vai virar um juiz justnaturalista, garantista, humanista também. E depois vai virar desembargador. E vai continuar a mesma coisa. É isso que tem que mudar. Para começar, o primeiro passo é acabar com essa jabuticaba. Progressão de regime. Acabar com essa bobagem. Isso é uma bobagem que inventaram aqui e tem gente que defende isso. Outra coisa que eu sempre disse, sempre discuti, insistem em dizer, progressão de regime é um direito preso. Não, não é não. Ele tem o direito de petição. O direito de aquisição, quem decide é o juiz. E os juízes amarelam, concedem sim a progressão de regime, desde que obedecido o prazo. Só que não é só prazo, existem requisitos para o cumprimento da progressão de regime. Entre eles, a vida pregressa do apenado, entre eles, a folha corrida policial, comportamento. Pô, como é que deram progressão de regime para um cara desse? É verdade. Olha aqui, deixa o cara condenou a assalto à mão armada 5 anos e regime semiaberto. Deixa eu tentar dar voz aqui para os nossos telespectadores, como o Marcelo Melo, que diz o seguinte... todo sobre o assassinato desse policial. Né? Sim, uma pessoa de 30 e poucos anos, sabe? Pelo amor de Deus. Estava 5 anos na polícia. E isso, e hoje pela manhã ainda um policial militar também foi baleado gravemente, não sei nem como está a situação dele, hoje também num assalto. Gostaria de ver se alguma ONG ou coletivo, diz ele, vai assistir esta família destruída por um marginal. Quando dizemos que direitos humanos só defendem marginais, reclamam, mas o marginal que foi tatuado virou mártir, já o policial, este virou estatística. E aí o Marcelo faz a colocação que nós falamos agora, que o Maicon é que está processando o Estado por falta de condições no presídio e tal, e ele manda uma frase que Bolsonaro neles e porrada nos marginais. As pessoas estão muito revoltadas, né? A direita forte, a direita mão pesada, cresce com isso. Pô, eu participei de um seminário lá na Júris sobre o sistema penal, né? E todo mundo se manifestou, estava o doutor Sidney Brususka, que é o juiz da execução de varas penais, que é um homem bastante ponderado, excelente profissional, magistrado de mão cheia. Tinha outros juízes, enfim, tinha estudantes, coisa e tal. E tinha um grupo de jornalistas, não vou dar nome aqui para não provocar clima. Mas teve um jornalista de uma emissora de televisão aí que foi lá fazer gracinha. Aí começou a criticar a imprensa. Não, porque nós somos responsáveis, porque nós divulgamos não sei o quê, nós queremos a penalização, porque o ser humano que está ali encarcerado... Aí começou com essas bobagens. O rapaz foi aplaudido. Eu digo, gente, tá bom, tá cheio de estudantes aqui, ó, uma garotada que ainda vai aprender, vai conhecer da vida, vai aprender da vida. As pessoas só podiam estar dormindo e aplaudindo no final. Mas tinham juízes ali, magistrados. Ele foi aplaudido no meio da manifestação quando começou a xingar a imprensa. O próprio jornalista. O próprio jornalista. Eu fiquei abismado, digo, meu Deus, essa gente que está aqui, esses estudantes vão fazer concurso para juiz. E os outros que já são juízes que estão aplaudindo essas bobagens que esse cara está dizendo. Agora, uma justiça como nós temos no Brasil, que dá indulto para alguém que mandou, do Dia das Mães para alguém que matou a própria mãe, meu amigo, complicado. Não tenho mais nem o que falar. O seu Adão Alves diz assim: boa noite, indispensável bancada. Graças à inércia das magistraturas e em pé e assentada, morre mais uma pessoa, pois se o criminoso estivesse preso, nada teria acontecido. Não me surpreende. Se logo, logo, todos aqueles bandidos estejam novamente livres, matando à vontade. Um consolo nos resta, pois os direitos humanos já devem estar amparando os familiares do policial assassinado. Abraços, Adão Paulo Alves de Santa Maria. Aqui no WhatsApp... E o pior é o seguinte, é que essa postura tem uma identificação ideológica, viu? O pessoal sabe que eu não morro de amores pela esquerda, mas não dá para evitar esse comentário. Tem uma postura ideológica, sim. Essas ONGs, direitos humanos, isso é tudo pensamento esquerdo. O Rogério escreve o seguinte: nada de tão ruim que não possa piorar. Lamentável. É verdade. Pena de morte já. Liliana de Pelotas. As pessoas estão assim. Você conhece a lei de Murphy, né? Conhece a lei de Murphy? A lei de Murphy diz o seguinte: se você pensa que já viveu, o pior
momento da sua vida, está enganado. O pior momento ainda está por vir. Este é o meu medo. Não, e o pior é o seguinte, se Lady Murphy. agora a polícia for atrás desse anjinho, ia trocar tiro com a polícia deixa ele mais pesado. mas a polícia se no outro incomoda. dia, mas no outro dia vai ter matéria de 15 minutos num certo jornal que tem por aí, né? Um jornal que rola aí por aí, a meio-dia aí, coitado lá. Vai ter matéria de 15 minutos, a polícia violenta, a polícia agressiva, a polícia que mata. Vai ter 15 minutos. Hoje a notícia da morte do policial não durou 2 minutos no ar, mas se a polícia deixar esse vagabundo mais pesado, você vai ver como é que vai. Falando sobre isso, olha aqui. Boa noite, bancada. O que vocês acham de, ao invés de construir, fazer fizessem cemitérios, caberia mais vagabundos lá? Todo mundo sabe. Olha aqui, ó, senhor, um presídio que cavar mais a custará terra. 40 milhões para alojar 208 presos é igual a 200 mil reais por um bandido. Uma bala é bem mais barata, ou custo zero se cobrar da família do bandido. João Paulo, 2 irmãos. As pessoas estão indignadas. Então, claro. Não estão enxergando uma outra alternativa senão essa. Lamentável. E o medo que eu tenho, Magda, é o próprio secretário César Schirmer hoje falou. O princípio do fim de uma sociedade é a justiça pelas próprias mãos. Eu tenho medo, isso vai começar. Mas nós já estamos vendo, né? Vão começar a se formar grupos de extermínio, grupos de segurança. Então presta atenção nisso que você está dizendo. Olha o que diz o nosso telespectador Carlos Eduardo da Silva Pinto, que no miolo do texto dele, ele diz a mesma coisa. Olha como vem ao encontro. Um herói nunca morre. Seu exemplo de bravura e honra fica para a eternidade, mas somente para aquelas pessoas de bem e do bem que valorizam os princípios da honra e da bravura. O sangue do policial civil morto hoje pela manhã na cidade de Gravataí está nas mãos daqueles que tratam viciados como doentes, traficantes como vítimas da sociedade, vítimas como estatística e criminalizam a polícia. A polícia, senhores, nada mais é que a malha protetora da sociedade. Toda vez que morre um membro da polícia, morre uma parte da sociedade de bem. Meus mais sinceros e fraternos pêsames à família da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que está de luto. E meu respeito e admiração a todos aqueles cuja vocação é servir e proteger, mesmo que isso custe a própria vida. Quando ele fala morre um pouco da sociedade, é exatamente isso. Sabia que a polícia tinha pedido, o delegado tinha pedido uma ordem de prisão para a justiça? Sim, e tu viu as explicações do Tribunal de Justiça e do Ministério? Estava engavetadinha. Um jogou para o outro, o outro jogou para um jogou para o outro de novo, que jogou para um. E não acontece nada. Outro jogou para não aconteceu nada. Dona Magda, pode dar um look depois? Um look! Vamos lá. Não, é que nós temos um telespectador especial. É o senhor Luciano Hoffmann. Eu conheci a filha dele hoje. Ele é o dono do supermercado aqui, mais uma rede de supermercados. Seu Luciano Hoffmann. Muito obrigado pela sua audiência. Ele diz que ele adora o programa, que ele assiste todas as noites, gosta de todos nós aqui. Seu Luciano, muito obrigado. Parabéns pela educação que o senhor deu para sua filha, uma moça linda e muito educada. Aí é que a gente vê, quando o filho é educado, é porque o pai e a mãe deram uma boa educação. Um abraço e parabéns aí pela sua casa comercial, que é de frente aqui à TV Pampa. Muito bonito. A fruta cai perto do pé, né? Só aproveitando o beijo, mandar um beijo para Leslie, minha amiga, está assistindo o programa, Leslie Munhoz, o filhinho dela, o Enzo, e também para Carmen e para o José Carlos, toda a família reunida assistindo a Na linha dos beijos. Vamos aos beijos e abraços. Nós temos agora um aniversariante, que é nosso telespectador assíduo de aniversário, que é o João Adalberto Medeiros Fernandes, que também gosta de toda a bancada, nos assiste todos os dias e hoje está de aniversário. Parabéns. Muito bem. Então, já que estamos nessa linha, eu também, então, já que eu estava ontem lá em Gramado, estava no evento do Colégio de Presidentes da OABs do Rio Grande do Sul, das subseções. Ontem eu encontrei a Vitória, que é uma jornalista, que estava lá trabalhando, uma jovenzinha, coisa mais querida, que os pais dela e ela também, por causa dos pais, assistem o nosso programa. Eles são aí de Lomba Grande, são o Fernando e a Luciana, pais da Vitória. Então, um beijo grande para eles. Ela disse que eles adoram o nosso programa e que eu gostar muito. E a outra pessoa que também é nossa telespectadora, que é minha fã, é a dona Sônia
Sontag. Ela é mãe do tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados e ela até fiz uma foto com o nosso tesoureiro, lá com o tesoureiro, mandei para dona Sônia, mas agora estou mandando um beijo para ela, um beijo bem querido. E dizer que vocês, Chicantofani e Gustavo Vitorino, foram as pessoas mais perguntadas no evento ontem, onde eu estava lá em Gramado. As pessoas adoram o nosso programa, assistem loucamente os nossos programas nos mais diversos municípios desse estado. Que massa. Encruzilhada, Santa Maria, Passo Fundo, nos mais diversos lugares, não saberia citar todos eles. E vocês foram as pessoas mais perguntadas e mandaram mais recados e beijos para vocês. E tu que hoje está especialíssimo com esses teus relógios maravilhosos. Isso aqui é um lançamento mundial da Cássio. É o G-Shock Midnight. Linha Midnight. Relógio para sair de noite, porque ele usa uma pintura perolizada. É um azul e um verde midnight. Pois é. Que aí vai ser a onda no verão europeu que está começando agora em Ibiza. E uma das tuas fãs me perguntou, mas por que ele usa? Ele sempre usou, da onde que ele tirou isso? Eu digo, eu acho que ele já veio do berçário com dois relógios. Exatamente, veio com 2 Tag Heuer. Eu disse, olha, desde que ele... Eu cheguei a estar aqui, meu Tag Heuer. Esse é um relógio que vale muito dinheiro, um relógio top. Então, o embaixador da Tag Heuer, Leonardo DiCaprio. Tem o relógio da Fórmula 1 do Lewis Hamilton. Que, aliás, é parecido com o Marne, né? Marne é pra tu fazer assim como tu faz a câmera. O Leonardo DiCaprio, quando chegar nos 84 anos, vai ficar parecido com o Marne. Tá quase deslocando e olha que fácil que ficou, Marne, ali, ó. Que bonito. Bonito, tá? né? Obrigado. Bonito. A mão idosa. O Leonardo DiCaprio é loiro que nem o Marne, assim. Eles até têm traços semelhantes. Tem traços super Eu acho que quando o Leonardo DiCaprio chegar aos 84 anos, vai ficar assim também. Hoje eu tive O Elton John mandou um abraço. Hoje eu estive no Pai Paulinho e a dona Amélia é fã, mandou um abraço pro Marne, diz que o Marne é o ídolo dela desde a infância. Obrigado, é o ídolo das mulheres acima de 70. Que dá uma Sabe, o Gaúcho da Fronteira está de aniversário hoje, fazendo 70 anos. Um dia ele chegou lá em São Paulo, na Rádio Record, mas bate, eu te ouço desde que eu era guri. Mas que barbaridade. Abraço, Gaúcho da Fronteira. Barbaridade. Como diria o Jair Cobb, meu amigo. Gustavo Vitorino, Diz. o desembargador aposentado, Dr. João de Oliveira... Aí ele me xingar de novo. Ele não é te xingar, mas ele vai estar te fazendo uma provocação forte. Vamos lá. Magda, ouvindo Gustavo Vitorino discursando contra as leis, contra as benesses da lei, contra o coitadismo dos assassinos por parte de políticos, etc. Mas esse mesmo Gustavo defende com unhas e dentes um deputado petista, o Marco Maia, onde nesse partido se defende bandidos, assassinos, ladrões. Então, em qual Gustavo acreditar? Naquele que aproveita o assassinato do policial para discursar ou no Gustavo que apoia um deputado que abraça bandidos e assassinos? Eu quero deixar bem claro ao ilustre desembargador aposentado de que eu não apoio o senhor Marco Maia, eu sou contra o partido dele. Eu apenas disse que conheço o senhor Marco Maia, tenho amizade pessoal com o senhor Marco Maia, deputado Marco Maia, e se ele realmente cometeu crime, ele vai responder à justiça e vai pagar. Agora, dizer que eu apoio, não apoio. Tanto é que eu disse para o próprio deputado Marco Maia que não voto nele e não votaria nele, porque ele é do PT. Só acho que isso é apoio. Mas nunca votaria nele. Não, acho que não. Nunca defendi. Não, é verdade. Não coloque palavras na boca do Vitorino. Eu defendi, nunca defendi, coisa e tal, nunca... Agora, eu mantenho a minha crítica, viu, à estrutura judicial, ilustre desembargador. Eu acho que a justiça brasileira falhou. Falhou, nesse caso, vem falhando com a população do nosso país. É o poder hoje da nação mais caro aos cofres públicos, é o que presta o pior serviço, porque uma audiência hoje, para o senhor ter uma ideia, ilustre desembargador, uma audiência hoje de conciliação, uma audiência inicial de uma ação ordinária, está levando em média de 6 a 8 meses. Uma sentença hoje leva 2 anos. E se ela sobe para o tribunal, ela leva 3 ou 4. E se ela for para Brasília, só Deus sabe. Então, eu pergunto ao senhor, a minha crítica não tem fundamento? Eu entendo que o senhor defenda, mas daí a buscar ilações sobre apoio. Eu nunca vi o deputado Marco Maia dar tiro em ninguém. Eu não soube que o deputado Marco Maia tenha matado alguém. Está na lista da corrupção terrível.
Está na lista dos que seja investigado. Está na lista dos nojentos da política brasileira. Eduardo Cunha. Que seja investigado e seja condenado. Está lá com o Odebrecht, toda sacanagem. Que seja investigado e seja condenado. E um monte de piriguete em Brasília bancada. César Bertelli, boa noite, bancada. É o que a cidade toda fala. Pois é, mas nem sempre o que a cidade fala é mas verdade. todo mundo fala. Ah, pois é, mas então. Esses políticos falam aí horrores de coisa de mim, série de B. ti, de todo mundo. Mas esse é político série B. É verdade. Nem tudo é verdade. Aqui o Vitorino é barrigudo. Isso é outra coisa. Sinto, olha aqui, boa noite, bancada. Sinto-me como toda a sociedade gaúcha em luto pela perda de um herói desta última rede de proteção de nossas famílias, de todas as famílias. Sugiro alterar as leis, ou seja, quem matar um policial, as tripliquem para o agressor. Grato, César. É uma boa ideia, mas eles têm que trabalhar, né, seu César? Magda, fala, queridão. O Henrique Nogueira de Montenegro falou uma coisa que eu acho que vale todo o nosso discurso. O colega está falando, por favor. Fala todo o nosso discurso. Na época do regime militar, não tinha Marco Maia, não tinha nada dessa gentalha. Não tinha malandro na rua. Não tinha malandro na rua. Não tinha PT. Tinha militar e vagabundo não matava policial. Só isso. O Mário me confere. Vagabundo não matava policial. O PT institucionalizou esse tipo de mimimi, onde vagabundo vale mais que o policial. Então o retrato está aí. Então todo mundo que é desse partido, para mim, é zero. E quem votar nesse partido, aí vai enfrentar bala. Então. Chicão, para com isso. Tá, vamos lá. A Sofia se desmanchou em abraço e carinho para a Sofia. Parou. Não mistura a ideologia, os pensamentos ideológicos com a pessoa, com a cidadania. Isso aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pô, tu consegue odiar a Sofia Calvedon? Não, uma pessoa educada. A gente é contra as ideias. Eu não odeio as pessoas, nem conheço elas. Eu odeio as ideias deles. Sim, mas então fala isso. Então fala isso, que tu é contra as ideias. As ideias. E o partido político. Eu nem o partido coloca nesse esquema. A pessoa já colocou, não engrossa. Ataca churrasco todo dia. Ele já falou no partido. Ataca as ideias. Boa noite, gente boa. É de causar profundo nojo e constrangimento a morte do policial referenciada pelo programa. Hoje, Porto Alegre e o Estado estão na mão de uma minoria de 20% de bandidos, exceções e vitimistas que acham que mandam na imensa maioria de 80% da sociedade, que fica em silêncio ante os absurdos do nosso cotidiano. Para onde correr? A gente também não sabe, Maurício. Maurício Prado de Freitas, do bairro Higienópolis. Fala. Não, o que a gente pode concluir de tudo isso é que o nosso país, os nossos governos, e muito também do governo do Partido dos Trabalhadores, que esteve muito tempo, né, na presidência, falhou completamente nas suas políticas públicas. Falhou em educação. A gente tem aquela frase, né? Educar crianças para não punir adultos. O que a gente vê é que tem uma geração perdida. Tem. Essa geração é perdida. Tem um abismo. Se não começarem a pensar na educação para as futuras gerações, isso vai continuar. E aí não vai ter presídio suficiente para prender todo mundo. Ou começa uma transformação na base e agora sim se adotam leis mais severas que coloquem essas pessoas na cadeia, que essas pessoas paguem pelos seus crimes. Não sei se pena de morte, pena perpétua, não sei. Mas que essas pessoas paguem por aquilo que elas fizeram. E também pensar em construir uma juventude melhor, porque senão a gente não vai ter fim isso, gente. E vai ser assim, ó, como é que se diz? Enxugar gelo com... com enxugar gelo. Exatamente, enxugar gelo. Não vai ter fim, não vai ter presídio suficiente, não vai ter o que fazer. Daqui a pouco a situação já está incontrolável. Se não tiver como modificar isso para o futuro, eu não vejo. Acho que agora a saída é o aeroporto. Não Mas viu, dona Magda, eu acho que eu falei essas coisas com toda a propriedade, porque o meu tio foi perseguido, porque ele era do DOPS e do COI. O que o DOPS e o COI fez? Moralizou esse país na época dos militares. E o que o PT está fazendo? Está matando esse país. Então não posso respeitar parlamentar do PT. Não. Posso abraçar? Tudo bem, mas não respeita a ideia dele. Ok. Isso aí é uma coisa. A gente dá Eles falharam, as políticas. A gente só está tentando evitar que tu se tire. Não tem nada de nome. E outra coisa, eles falam, é o militar torturador, tortura. Fez a Dilma e o Lula nesses governos aí. O Marne sabe, que deixou desempregado, levaram gente para ser marginal,
para ser bandido, porque o cara talvez nem queira ser bandido. Ele é impelido até por uma forma, ele ficou sem dinheiro, não tem mais nada, a filha está morrendo. Passando fome. Ele vai passar maneira e vê o bacana chegou de ver e vê lá e dois. O grande... Isso aí é uma grande promessa. Quer dizer que todo sujeito que está desempregado agora Não pode. Não pode, mas é impedido isso. Não é justificativa. Muitos brasileiros se prostitui, porque ela não tem Muitos brasileiros correm atrás para conseguir manter suas famílias sem entrar para criminalidade. Então isso não é desculpa. Ele já parou de falar. Pessoas pobres que têm que lutam por Eu sou oponente. Tu não pode negar que eu sou fome. Eu vou contar para vocês a festa palaciana que aconteceu. Não ia falar eu? Mas é sobre escala nem a pouco eu falo. Boa. Não, eu quero dar meus parabéns ao presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que hoje disse a seguinte frase: acabou as Farc acabaram, deixaram de existir hoje. A guerrilha mais poderosa e mais antiga deixa de existir com a entrega de 100% das suas armas. É a França já começou a fazer grandes investimentos naquele país. Eu estive 2 vezes na Colômbia, em Bogotá e outras cidades no interior daquele país. É um povo extraordinário, um povo maravilhoso, um povo musical, um povo que gosta de tratar bem as pessoas como foi bem tratado lá. Então, no momento em que as Farc acabam, que essa divisão, essa dicotomia no país, em que essas pessoas entregam as suas armas e que vão fazer um partido político, vão disputar eleições, se eleitos forem, como aconteceu aqui no Brasil, claro que nós não tivemos as Farc, financiadas pelo cartel, financiadas pelas drogas, a partir de agora cresce. E eu tenho certeza que a Colômbia, daqui a 5, 10 ou 15 anos, Chicão Tofani, vai ser, junto com o Peru, uma grande potência. Eu conheço a Colômbia, estive em San Andrés, que é o paraíso colombiano. Sabe que a Colômbia fez? O que eu prego aqui. A Colômbia chamou os cartéis de Medellín, que sobraram, o Shoa Vázquez, o cartel de Cali. O que ela fez? Anistiou o crime organizado em troca de uma paz. E o que aconteceu isso aí? O crime organizado se mandou para o México. E a Colômbia hoje é um caminho em Medellín de madrugada. Um amigo meu está lá. Sim. Isso aí, o Brasil tinha que fazer isso aí. Pega esses PCC... Acabou a Farc agora. Anistia. Eles fazem deles um partido político. Eu acho legal isso aí. O que não pode anistiar é o ladrão de rua, o assassino. Isso não tem nada a ver com cartéis. Fala, Carla, querida. Não, fala tudo quer. Tá, então manda matar, manda fuzilar o cara. Deixa eu só dar uma informação, aí tu fala do futebol, que tu vai levar mais tempo do que eu. Deixa eu dar uma explicação para nossa telespectadora, tá? Com licença. Quando uma burra fala, os outros burrinhos baixam as orelhinhas. Tá, mas eu sou a burra. Mas eu sou a burra que eu tô falando, tá? Então, assim, ó, a nossa telespectadora Cristina Zambiasi, de Caxias do Sul, chegou atrasada em casa. A gente estava falando sobre os crimes cometidos pelo assassino do policial civil. Ela pergunta onde está o texto. Então, eu vou lhe explicar. Esse texto a senhora vai achar no Facebook, tá? Do promotor Eugênio Paes Amorim. Eugênio Paes Amorim. Ele é um promotor e ele escreveu no Facebook. Está aberto, eu consegui entrar, a senhora também vai conseguir entrar, tá? E ele escreveu e chama o desencarceramento. A senhora vai achar ali todo o texto que eu cortei algumas partes, ele é bem mais longo do que eu falei, tá? Então, é assim, ó, Eugênio Paes Amorim. É Facebook, tá? Fala, Cris. Convidar todos amanhã. A Rede Pampa transmite um clássico gaúcho na segundona do Campeonato Brasileiro. Às 4h30 da tarde tem Brasil de Pelotas e Internacional. Né? Então, assim, amanhã pode ser que tenha sangue, suor e lágrimas dos torcedores do Inter, mas a gente espera terminar a rodada. Caso o Inter vença, já entra no G4 do Campeonato Brasileiro Série B. E no domingo tem uma prévia da final do Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que é uma final antecipada, né, Chicão? Eu acho. Bem antecipada, digamos assim. Mas são os dois times da ponta de cima da tabela. O Grêmio recebe na Arena o Corinthians. Quem ganhar se isola na liderança do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o líder, o Grêmio vice com 1 ponto de diferença. E
vai ter domingo também o primeiro grande prêmio do Azerbaijão. É muito fashion em Baku, uma antiga cidade fundada por Gengis Khan, fazia parte do Império Mongol, um país que cresce, um dos tigres asiáticos, e vai ser na rua. A Fórmula 1 volta à rua. Agora uma piada de circuito de rua? De rua, Azerbaijão vai ser um misto de rua. Já teve uma prova da Fórmula 1 no circuito do Azerbaijão, mas não era GP do Azerbaijão. Era o GP da Europa. Agora é o primeiro GP do Azerbaijão. Porque o GP da Europa escolhe cada ano um circuito. E sabe... Era uma república soviética também, né? O Azerbaijão fazia Uzbequistão. Isso, república soviética. Ali o Azerbaijão, Uzbequistão, Turquistão, não sei onde estão. Isso aí, para um pouquinho. Os não sei onde estão. E outra coisa, Vitorino, uma coisa que está acontecendo no Campeonato Brasileiro é interessante. Quando começou o Campeonato Brasileiro, todo mundo falava. Eu falava, todo mundo que gosta de futebol. Você falava também, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. E não é nada disso. É Grêmio e Corinthians. Uma piada de um gremista hoje. O Internacional e o Grêmio estão para os Estados Unidos, para o Paraguai. Sabe o que é uma verdade? A diferença técnica do time gremista, o clube do Grêmio, é arrasante em cima do Internacional. Arrasante. Gente. Mas também 48 mil pessoas. Não é, os gremistas que estão falando. Posso seguir? Terminou? Não terminou o futebol? Tá. Eu preciso fazer a feijoada da Devassa. Já é hora de fazer a feijoada da Devassa. Sexta-feira a gente dá de presente para um telespectador do WhatsApp e para um telespectador do e-mail uma feijoada na mini cervejaria Devassa. Feijoada só tem aos sábados, tá? Então, o Gustavo Vitorino daqui a pouquinho vai dizer uma frase. Você tem que escrever a frase exatamente como ele vai dizer, colocar o seu nome completo e o número do seu documento, ou do seu RG ou do seu CPF. Se a mensagem vier faltando alguma coisa, ela não tem validade, tá? Tem que vir a frase, o seu nome completo e o número do seu documento, ou CPF ou RG. Um contemplado será do WhatsApp, 999-777001, e o outro do atualidades@pampa.com.br. Qual é a frase, Gustavo Vitorino? Meu Deus. Não importa o que passa, vírgula, sábado é dia de feijoada na Devassa. Não importa o que passa, vírgula, sábado é dia de feijoada na Devassa. Horrível, genial. Maravilhoso. O Mário e essa Barcelos... Devassa com letra maiúscula. Falou tá valendo a partir de agora. Mário Barcelos. O Leonardo DiCaprio aqui tá me enchendo o saco. Não importa o que passa, A senhora ouviu o que ele disse? sábado é dia de feijoada na Devassa. A senhora ouviu o que ele disse? Não. Então não O vou Leonardo repetir. DiCaprio esse ano aqui tá me enchendo. Deixa. Mas ele foi Leonardo DiCaprio um dia. Fala, querido. Acabou, agora terminei. Primeira aniversariante. Eu já tenho aqui do e-mail, não mandem mais, tá? Ô, Marli, qual era o número da sua cabine do Titanic, hein? É a cabine do Titanic? Foi a primeira a fundar. Era do lado onde estava aquela senhora. Não fala, ninguém fala da mãe de ninguém aqui nesse programa. A Josefina, mulher de Napoleão, estaria de aniversário hoje, né? Ela era viúva, tinha 2 filhos, quando conhece aquele general, e aí os amigos induzem, ela era meio cortesã à época, mas depois, né, ficou lá, né? E finalmente, como ela era estéril, já tinha tido 2 filhos, ele arruma um divórcio e se separa e casa novamente. Dercy Gonçalves, minha querida amiga que morreu com mais de 100 anos de idade, a Dercy, o que dizia de palavra de baixo calão, disse que aprendeu isso em Portugal, foi lá, começou a contar piada, ninguém ria, aí ela lascou um nome feio, terrível, e aí todo mundo riu, ela passou a fazer isso aí. O Barretão, o Luiz Carlos Barreto, cineasta brasileiro, hoje está completando 89 anos de idade. Imaginem só. A Isaura Bruno, atriz brasileira, que morreu em 77 com 51 anos de idade, era uma atriz que fez O Direito de Nascer, era a Mamãe Dolores, na antiga TV Tupi. O Gaúcho da Fronteira, eu já falei, completando hoje 70 anos. Zinedine Zidane, 45 anos. Como técnico, ganhou tudo. E como jogador também, campeão do mundo. Campeão do mundo. Bom, são esses os aniversariantes. E tem também um muito especial para todos nós. Hoje está de aniversário Armando Burdi. Parabéns! Essa data querida, muitas
felicidades, muitos anos de vida. Beijos, muitos. Feliz aniversário, nosso amigo querido colega. Elza Soares completando 87 anos Olha hoje. que eu ganhei de presente. Tu ganhaste? Olha que eu ganhei de presente. Olha que lindo, tu tá podendo, hein? Os olhos dela. Gostei, Chicão. Olha aqui, ó. Olha quem vai degustar. Legal, muito show. Olha quem vai desfrutar da feijoada na mini cervejaria Devassa, no Praia de Belas Shopping, no 2º piso. Quem foi contemplado? Eu vou deixar eles terminarem de conversar. Vamos ver. Sim, aí não é falso esse tipo de relato. Ah, tá. Ele tá explicando quando é falso, quando não é falso. É isso, É uma serviço de explicação. utilidade pública para o telespectador. Pública. Posso continuar? Posso falar? Posso, Chicão? Querida, eu nunca proibi de falar. Não, mas é que você não parou de conversar todo o tempo. Não, é que a Carla puxou assim Não, o comigo. tempo inteiro que ele estava falando. Tá, então, por favor, vamos lá. Culpa minha. Esta Não, a zumbaia. Carla não tem culpa. Era uma Pera zumbaia. aí, Sou eu. Mas tu não parou de falar, Chicão. Eu sou que nem mulher de rolo. Todo mundo quer lá, pai, cai fora. Posso falar os ganhadores? Quem ganhou a feijoada na Devassa, através do 99777001, foi a Marcela Cascais de Medeiros. Marcela, você tem direito a levar um acompanhante, tá? Uma acompanhante, enfim, para desfrutar da feijoada lá na mini cervejaria Devassa. Você tem um mês para desfrutar desse presente que você ganhou. A feijoada Devassa só acontece nos sábados, já vale para essa feijoada deste sábado, tá? Hoje mesmo a gente já vai passar para eles lá os seus dados e você já pode desfrutar dessa feijoada. E aqui no e-mail, quem ganhou a feijoada da Devassa foi o Sandro Madruga Sandim. O mesmo vale para você, Sandro. Você pode levar algum acompanhante e também tem o prazo de validade de 30 dias. Só tem aos sábados. A partir de amanhã já está valendo. Fala, Chicão. Não, querida. Conta alguma coisa, dá uma falar notícia. do ministro aqui. Tu quer falar do ministro? Do Fala. ministro do Tribunal Superior Quem? Eleitoral que foi acusado pela esposa de violência doméstica. Olha ali, Maria da Penha. É o ministro Ademar Gonzaga, do Tribunal Superior Eleitoral, foi acusado pela mulher, dona Hélida Matos, de violência doméstica. Ela registrou na madrugada um boletim de ocorrência quando disse ter sido agredida fisicamente pelo magistrado. Policiais que acompanharam o caso informaram à Agência Brasil que Hélida, que é dona de casa e mora com Gonzaga há 10 anos, tinha um machucado na região do olho, levou um soco no olho e foi encaminhada para o Instituto Médico Legal. Depois, com o Cacai, o advogado dele é o Cacai. Ah, então ele está enredado. Para pagar o Cacai, o cara está enredado. O Almeida Castro disse representar o casal, confirmou o registro do boletim de ocorrência, mas que Hélida já fez a sua retratação. Só que vai continuar. Ah, não, depois de registrado, meu filho, tem que pensar. O Ademar Gonzaga, nomeado por quem, Vitorino? O tio Michel, né? O tio Mimi. Essa turma do Mimi também não é fácil. A turminha dele não é heavy metal. Não, essa gente não é. Não, olha, não é gente boa. Esse Michel Temer, quando sair da presidência da República, acho que não se elege, mas nem vereador em São Paulo. Nem síndico do prédio. E a gente fala sempre aqui no programa que a gente não tem em quem votar, a gente não sabe em quem confiar, né? Nem em padre dá pra confiar mais, minha gente. Poxa, eu fiquei tão triste, porque o Tribunal de Goiás condenou um padre a devolver mais de R$1 milhão. Por quê? Porque ele era funcionário fantasma da Assembleia Legislativa de Goiás. Bah, mas nem o padre se salvou, hein? É que ele era funcionário da Assembleia Legislativa e aí ele foi convidado pela paróquia para ser padre na paróquia. Só que aí ele saiu das suas funções na Assembleia Legislativa, mas não parou de receber. Ele continuou recebendo aquele dinheirinho e ele disse que ajudava as pessoas com esse dinheiro. Sim, todos eles dizem a mesma coisa. E agora ele tem que devolver 1,3 milhão de reais. Luiz Augusto Ferreira da Silva. Luiz Augusto Ferreira da Silva. Olha só, que legal. Será que então ele vai a gente ser confia hoje. Sabe o que isso me lembra? Excomungado, hein? Me lembra a história de três Agora, religiosos. será que seria? Não vou dizer quais são as religiões, mas 3 religiosos. E um deles dizia assim, a arrecadação, para minha religião, eu sou absolutamente sério. Eu faço um risco no chão e atiro o dinheiro para cima. O que cair à direita é meu, o que cair à esquerda é da religião. O outro disse, eu também tenho o mesmo sistema, eu faço um círculo
e atiro o dinheiro para cima. O que cair dentro do círculo é da minha religião, o que cair fora do círculo é meu. O terceiro disse, eu sou mais prático, eu atiro para cima, o santo que quiser que pegue. O santo pegar não vai pegar, né? Deixa eu conseguir o Richard. Eu vi. Uma cara de pau. Para, não Fala na fala. televisão essa piada aí, dona. Tu achou Tu devolve a minha camisa e para com isso, tá? Faz uma piada melhor então, Chicão Tofani, já que a piada do Vitorino não é boa. Vitorino, olha. O negativo da tua. O Chicão tem uma piada boa, diz assim, eu sou bonito e feio. Parou. Isso. Olha, ele tá muito... Viu? E tu ajuda Hoje que tu tinha uma declaração. qual é a A declaração? grande declaração bombástica é porque eu, que sempre me reciclei, e no ano que vem eu vou fazer o meu livro, os 35 anos de Chicão Tofani na noite, desde as casas de 83, quando eu comecei a gravar, até 2018, que vai ser o ano que vem. Eu comecei em 83, estou há 23 anos na Pampa e 35 de televisão. E eu vou lançar, isso aí tem que ter uma coragem e uma atitude que ninguém teve em Porto Alegre. Você é o primeiro jornalista ou personagem a fazer um ensaio nu na internet. Que medo. Não, mas o estilo fine art, que é o estilo que o Beckham fez, que Batistuta fez. Mas não aparece quase nada. Que é não, em preto e branco, mas fotografado com infravermelho, que dá nuances do corpo, é uma coisa extremamente elegante, cinza, preto e branco. Isso aí vai ser um ensaio para a internet. E tu vai estar de coturno. Não, eu vou com modelos, um ensaio nu, o único primeiro jornalista que vai ter coragem de fazer isso aí com 59 anos. Isso aí, guri de 25, não vai pra praia do Isso é o ano que vem que tu vai fazer? Não, vou começar a fazer esse ano, vai ser lançado em agosto. Tá, agora já. Mas, não, Ainda com 59. ainda com 59. Sim, porque ele só faz 59 em dezembro. Já que fazer um ensaio no estilo fine art, quem vai fazer vai ser Daniel Scherer, que é hoje um dos 7 melhores fotógrafos adoro. do Esse é bom, é craque. Brasil. É craque. É ótimo. Agora ele deixar esse bundão branco... Parou, que isso? E vai ver aquele isso aí, dona Maura. Tu tem que pedir pro SOS, pro SUS, sei lá o quê, mas aí ele tá entendendo? Não eu. Ele tá me agredindo. Tem que ir pro SUS. Tem que ir pro SUS. SOS, com essas arengas aí. Que isso, querido? Essa tua foi maravilhosa. Essas arengas. Estilo fine art, isso é uma coisa que é muito chique. Eu vou mostrar as fotos aqui e vou botar na internet. Bebê de No Instagram e no Facebook. Ele faz a minha modelo plus size. Vamos pensar na hora da depilação, porque um nu... Não tem que fazer depilação. Ramos não dá. Higiene, Mas né? a barata branca aí não tem mais cabelo. Tu te depila, Chicão? Mais ou menos, eu faço uma linha meia depilação, estilo Antônio Bandeiras, falhado, tudo falhado. Aí tem essa mania de falhado. Por que é falhado? É falhado na sobrancelha. Porque está provado que a mulher, ela acha o homem mais assim, sedutor, Que tem pelos. tem um pouco de pelo, não que nem o Vitorino, que é um peleiro. É um urso. Ué, Tony Ramos faz sucesso. Vitorino é um peleiro. E não pode ser um cara muito liso, porque aí fica gostado. Vitorino. Imagina aquela Dex todo Mas o Vitorino no verão deve ser um horror, um calor. Tem que dar um calor na pessoa. Ô, Vitorino, tem agora a depilação a laser. Pode fazer suor pra caramba. Carla, É por causa da vida. Carla, se eu for fazer depilação do jeito que eu tenho pelo, eu vou gastar um aparelho por depilação. É a laser agora, laser. querido. Não é Eu vou pulseira. parar na frente, o cara vai dar um raio de laser em mim todo. Tem cabelo até na minha carteira de identidade, até no meu celular tem cabelo. Tá aí, ô Chicão. Por que faltou no telhado? É o único lugar que devia ter que não tem. Faz então, Ramos, por acaso. Ô Chicão, vai ter que fazer um jet bronze, né? Não dá pra ficar tão branco assim nas fotos. Mas é que é foto, A foto é fine art é branco com cinza e preto. E os glúteos aparecem? No perfil, no estilo Beckham. É, porque eu sou elegante, eu não vou dizer aquela palavra que Está ele disse. provado que a mulher glúteos. gosta Vai ter que muito do botar uma homem sombra na nu no barriga. perfil. Tem que botar uma sombra na barriga. Tá provado por quê? Tu vê, a G Magazine, que é uma revista que faz muito nu no Brasil, ela fotografa muitos caras de perfil.
estilo. Ah, sim, diferente é mais bonito, né? E eu vou quebrar um paradigma, porque eu não sou um cara sarado, eu sou um cara na linha meio magrela. Isso aí é a linha fashion. Mas tu não disse que tá riscado. Não, riscado é uma coisa, sarado é bombadão, aquele cara forte, que a minha é feia. Ele só é definido. O teu riscado é na horizontal, né? Tipo, os gomes. Acabou com o Gato de armazém. Tudo tá super engraçado, tá super, mas se a gente cacarejar todo mundo junto, ninguém entende nada, entendeu? Tá ótimo, tá ótimo. É o que eu vou falar. Ai, não, nós estamos respeitando, eu tô achando muito engraçado. Afinal, tu é riscado, tu é sarado, o que tu é? Magda, existem quatro tipos de corpo. Estilo gorducho, Vitorino. Estilo Stallone, cara porradão. Eu sou musculoso, eu tenho espátulas largas. Não é espátula, ô Guri. Como é o nome desse Espátula. Vitorino, pescoço junto Dá pro SUS ali, eu errei até o próximo. Programa de humorista. A mulher agarra o pescoço, agarra as costas do Vitorino. Eu vou nada a ver. Junto com 2. Qual é o terceiro homem que eu O terceiro cara é um cara magro, definido, que é o meu estilo. E tem o cara magro osso, aquele cara que se vira na cama e dói o corpo, que é muito osso, entende? Muito magro. Entendi. Mas a mulher não gosta do cara bombado, ela gosta do cara magro. Que na beira da praia o cara bombado aparece mais que ela. Pega uma menina bonita de Jéssica, põe um cara bombadão cheio de tatuagem, vão falar que o cara bombadão aparece mais, vem menos homem bonito. Isso é um sucesso que eu faço muito na noite. Mas aí vai da segurança da mulher em achar isso bonito, entendeu? A causa do problema do relacionamento era ir pra praia com a namorada, aparecia eu, a sede em mim, a mulher ficava em segundo plano. A mulher gosta do homem feio, CPF, que ela aparece. Então a mulher comigo, ela não brilha. Mas como é que o Vitorino não tem nenhuma mulher? Mas o Vitorino não anda com mulher há 2 anos. Deixa eles pensarem, né, Vitorino? Eu sou um encalhado assumido, mas quero dizer uma coisa. Olha, eu gosto do assumido e no tempo que eu fazia sucesso, eu ouvia muito. Eu sou encalhado, Ela gosta de um homem um pouco mais fofinho, consistente. Fofinho. Porque o encaixe da conchinha é melhor. O encaixe esquenta mais. Esquenta mais. Mas o encaixe da conchinha. Assim, como é que nota quando A barriga atrapalha a conchinha. Não tem barriga. Eu vi o Vitorino na praia. Eu não tenho barriga. Como é que tu nota quando o homem tá gordo? Ele olha pra baixo e não vê os Países Baixos. Ele só vê protuberância. Mas tu quer saber, eu enxergo a Noruega, enxergo a Dinamarca e a Suécia também. Presta atenção. Olha aqui, boa noite, amigos da bancada. A linha do Equador. Agora vocês já estão chinelando. Até o Peru aqui, eu enxergo. Não inventa. Já enxergar o peru já é bobagem tua. Boa noite, amigos da bancada. A Cris capitaneou muito bem o programa ontem. Parabéns. Mas hoje o programa voltou à sua característica primordial. A bagunça, dirigida e positiva. Os 13 e 14 anos de mandatos do PT na presidência da República incitaram a população ao egoísmo em detrimento da busca de perspectivas. O povo hoje, principalmente a juventude, não tem perspectivas de vida, e sim desejo de conquistas unicamente materiais, status quo elevado e de preferência sem esforço algum. Tudo financiado pelo governo através de programas ditos sociais. A Denise de Bagé. Faz sentido o que ela disse. Totalmente. Faz totalmente sentido. Ainda sobre as coisas que vocês disseram, tu estava falando sobre isso. Tem uma outra pessoa que fez um comentário sobre o que tu e o Chicão disseram, mas eu também não consegui ler porque acabou passando. Deixa eu, nesse meio tempo, mandar um abraço pro meu amigo André Roncato, vice-presidente da... Chorou mesmo. Vice-presidente do Sistema Fé Comércio, presidente do Sindiótico, meu amigo André Roncato, que está nos assistindo, telespectador desse programa. Um abraço, André. Obrigado pela parceria sempre. Bem-vindo. Carla, sou comerciante no centro e tenho uma vaga para estagiário. Faz 10 dias que estou entrevistando jovens e você tem razão. A situação dos jovens é assustadora. Chega a dar pena tamanho despreparo. Ayrton, do centro. Viu? Olha aqui, a Laura Schmitz diz assim, o óculos do Chicão está muito pequeno para o tamanho da cabeça dele. Não cabe. Isso aí, esse óculos aqui é uma máscara, isso aqui é um Empório Armani branco em cima para dar um efeito com as listas da camisa.
faz um estilo. O Emilson Almeida diz o seguinte: oi, dona Magda, você tentou ler meu e-mail, mas não deu. KKK, amo vocês porque me divirto e fico bem informado. Bala em bandido seria a solução, mas pena que tem que esperar o ladrão atirar primeiro. Ai, que coisa ruim, né? A morte do policial é notícia que entristece quem é do bem. Essa tragédia deve ir para a conta do juiz que não manteve aquele monstro assassino preso. É verdade. Olha aqui, achei agora aqui, ó. Parabéns ao Chicão e à Carla por suas posições firmes em relação à política e situação atual do país. São corajosos e nunca os vi ou os ouvi serem escorregadios em suas opiniões. Chicão, estou contigo. Linha dura para essa bandidagem. Cláudia Ruschel. Sim, mas essa ilação é quem? Do escorregadio? Mas tu tá agora... da carapuça? Não, eu perguntei só. Não sei, ela deve achar que a gente não é diferente. Deve ter alguma enguia aqui. Pode ser, ela deve achar isso. Gravataí está em guerra toda noite, ouvimos tiros e temos um homicídio que não é divulgado. Em meio à guerra do tráfico, facções rivais usam uniformes da Brigada e Polícia Civil para executar rivais, o que torna ainda mais difícil o trabalho das polícias. Atualidades Pampa, uma dica: decorem o painel central da bancada com o logo Atualidades Pampa. Abraços a todos, Charles. Sim, de botar uma dica. Mas não funciona. Acho que não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Eles não gostam dessas ideias. Eles não gostam. Já sei. Eles não gostam dessas ideias. Agora vocês todos, se tirar um, literalmente o programa fica maneta. Minha avó dizia: olha os dedos da mão, todos juntos fazem ela ser plena. Se tirar um, perceberá a falta. Em relação à política, todos na bancada têm uma opinião. Agradam a esquerda, centro e direita, mais para a direita. Se temos que melhorar a política, sejam candidatos em ação e não somente em palavras. Bom final de semana, Vinícius Della Pace, de Maratá. Mas a Carla vai ser candidata a deputada estadual no ano que vem. E os meus amigos pedem, Magda, que tu seja uma vereadora, né? Porque os vereadores não fazem nada na cidade. A cidade é um rally, Paris-Dakar, aqui, só buraco. Tá terrível. Boa noite, essa bancada show, gente bonita e inteligente. Chicão está bem certo, o PT afundou o país. Já viu Marco Maia em muita festa e o cara é muito... não vou dizer, Eleandro de Esteio, não vou repetir. Não tinha lido. O Vitrolino tá mais para cá total do que... O Vitrolino nunca vai fazer Ele é muito gozador, kkkk. Quase morri de rir. Ainda estou rindo. Agora fica mal. Agora que está em off, só me manda um oi. Por favor, Carla. Só que não botou o nome. Carla Krieger falou tudo. A nossa geração está perdida. Oi para não sei quem, então. O Brasil tem os valores invertidos e o crime compensa. É verdade. O Vitorino tem as duas personalidades, a do Catatal e a do Zé Colmeia. Sim, mas eu também te amo, tá? Foi ela que te apelidou de Zé Colmeia, vou fazer justiça. Deixa eu dar duas notícias importantes aqui, uma local e uma nacional. Infelizmente, nenhuma das duas é boa. Primeira delas, aquele negócio do dique lá, aquela invasão lá em Alvorada, continua, está crescendo, eles estão cavando, eles vão arrebentar o dique. Já foi feita denúncia para a prefeitura, o Ministério Público lá de Alvorada até agora não tomou nenhuma providência, a polícia não tomou providência, os moradores estão desesperados, estão avisando. Aquilo lá vai dar tragédia e gente tentando se ajeitar, arrumar o tal de aluguel social. É uma invasão ensaiada para arrumar dinheiro. Alguma autoridade nesse estado tem que tomar alguma providência. Seja a prefeitura, a guarda municipal, a brigada, a polícia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a ONU, o diabo que o carregue. Alguém tem que fazer alguma coisa com aquele negócio, porque está demais. Todo dia eu recebo lá na Rádio Pampa e-mail de pessoas desesperadas. Olha, está avançando, eles estão cavando, está avançando, vai dar meleca. E vai dar meleca. Depois, não venham com cara de pastel para frente das câmeras de televisão. Não venham depois... é uma tragédia, tinha que investigar, tem que investigar, vamos investigar. Estou avisando antes. Ponto. Magali diz uma coisa correta. Boa noite, bancada maravilhosa. Gostaria de entender a lei. Uma mãe mata e nos dias das mães... Não, uma
Uma mata a mãe e no Dia das Mães recebe o indulto de Dia das Mães. Médico estuprador é solto porque está doente. Políticos e empresários roubam bilhões da população e vão para suas mansões para ficarem encarcerados. Bandido assassino pede indenização por falta de condições no presídio após muitos crimes. A justiça sempre liberta. Brasil é piada de mau gosto. Atenciosamente, Magali. É verdade. Assim não dá, gente. Olha, essa daqui tá muito boa. Esse programa só me prejudica. Não consigo mais dormir e dou gargalhadas de madrugada. Minha vizinha acha que eu bebo. Então, sabe o que faz? Bebe, né? Ela já acha que tu bebe, então bebe. Maria do Carmo de Canoas. Já que tá com a fama, aproveita. Festa palaciana. Festa palaciana. O Osmir tá se divertindo aqui. Diz que as fotos do Chicão vão pra revista Globo Rural. Olha, aqui também não é assim. A gente pode brincar, mas vocês não podem. Que inveja. O corpinho dele deve Olha ser aqui, de ó. cara. A nossa telespectadora Maria Lúcia Dias Fernandes, de Passo Fundo, tá? Diz assim, parabéns pelo programa, nota 10, e ela manda uma colaboração. Festa palaciana. A corrupção deu uma festa. A Odebrecht cedeu o local. A JBS ofereceu a carne. A Petrobras forneceu o gás. A impunidade se fez presente. O caráter não foi convidado. O ministro do STF, responsável pela limpeza, dispensou a máquina Lava Jato e só deu entrevistas. Alibaba e os 40 ladrões fizeram-se presentes. Muitos talheres sumiram. A honra não foi roubada, porque não a encontraram. O maestro que animou a festa negou em entrevista que esteve lá. Jurou que nada viu e nada sabia. A música mais tocada na festa foi Mamãe, Eu Quero. No final, eleitores que assistiram a tudo de fora, calados, pagaram a despesa, apagaram a luz e ainda deu tempo para pegar um futebolzinho. E o pior é que essa é a cara do Brasil que nós estamos vivendo. Bem humorada a nossa telespectadora Maria Lúcia. Em época de festa junina, eu recebi uma mensagem aqui do Heron Passa. E aí ele disse, começou as festas juninas, quem vai pular ou cair na fogueira? Aí tem o arraiá da propina. Joesley Sanfonão, né? Gedelba Romalho, Lulinha do Agreste. O Gedel, sim, o Gedelba. Mineirinho do Acordeon, Arrocha Loures e Trairton dos Teclados. Olha que turma, hein? Puxa vida. Magda, tem um negócio que está sendo gestado no Ministério da Fazenda que certamente é para quem não tem mãe. Ai, credo. Está agressivo, Vitorino. Não, mas eu vou te dizer o que eles querem fazer e você me diz se o cara que bolou isso tem mãe. Olha só, eles querem... Você viu a notícia, Carla? Sabe o que eles querem fazer? Eles querem que o fundo de garantia que o trabalhador tem direito seja pago em 3 vezes. Isso aí. Para só depois você passar a receber o seguro-desemprego. O governo quer usar o dinheiro do próprio trabalhador para ganhar tempo para pagar o seguro-desemprego somente 3 meses depois. O discurso do governo é de que isso economizaria recursos do Tesouro para pagar o seguro-desemprego. Por que não corta os bolsa vagabundo aí? Por que não corta bolsa cachaça, bolsa viagem, essas barbaridades que tem em Brasília? Presidiário. Por que existe isso meter a mão no bolso do trabalhador? Só sobra para o trabalhador. Tem alguém que fica lá em Brasília só matutando maldade. O cara pensa assim, como é que eu vou dar um tranco no trabalhador esse mês? Vou inventar uma bobagem qualquer. Eu vou inventar alguma encrenca para deixar ele quicando nas cuecas. Vou inventar um negócio assim. Vou deixar ele brabo. Vou meter a mão no dinheiro dele. Como vai ser? Reajusta o fundo de garantia por tempo de serviço, que hoje é 3% e perde para tudo. Não tem aplicação tão ridícula quanto essa. O governo ganha, banco ganha com o dinheiro do trabalhador. Aí agora eles querem que o fundo de garantia, que é sagrado para o trabalhador, seja sacado em 3 parcelas, para só depois ele poder entrar com o pedido de seguro-desemprego para receber o seguro-desemprego. Pô, esses caras, eles não têm o que fazer em Brasília, a não ser sacanear o trabalhador.
Não. Pô, eu não disse pra vocês que isso era ideia de quem não tem mãe? Porque só pode ser. Cara desse não tem, porque ela vai ser xingada pro resto da vida. Como é que o cara pensa em sacanear o trabalhador que já está massacrado no Brasil? Não, primeiro ele tem que conseguir emprego para ser massacrado, né? E o Fernando Henrique disse que é gravíssima a denúncia sobre o Temer. Ele disse o seguinte, Fernando Henrique, que pela primeira vez na história republicana do Brasil, um presidente será denunciado por corrupção. Realmente é a primeira vez. Eu disse, a primeira vez na história do Brasil. Eu estou vendo aqui o Fernando Henrique disse que é uma coisa... Porque é um crime comum, né? É um crime comum. Ele se posicionou dizendo o seguinte, que o que o Temer deveria fazer é chamar as eleições para este ano, para o final do ano, não sei que mês, e largar essa coisa. Aí ele sairia com dignidade, porque do jeito que está, realmente, ele vai sair muito mal, né? Fernando Henrique, de qualquer jeito, né? Fernando Henrique está na hora de calar a boca. Tá gagá. Tá gagá e tá se aproveitando que o passadinho dele todo prescreveu e tá deitando falação aí, vai ser testemunha de defesa do Lula e diz que o presidente não tem como saber tudo, coisa e tal. Acho que o Fernando Henrique tá na hora de calar a boca. Eu acho que ele tá falando demais mesmo. Tá sim. Encerrou, já passou. Já passou, né? Uma barbaridade tudo isso, né? Agora tem um negócio, né? A gente fica torcendo para que as coisas mudem, mas pouco a gente faz. Vou lançar uma questão aqui. Nós estamos há pouco mais de um ano das eleições. Quer apostar que nós vamos ter mais de 80% de recondução nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal e no Senado? Só nomes conhecidos. Nós vamos ter mais de 80% de recondução. Eu faço a aposta que pergunto, já não pago pro Chicão. Tu não acha que deveria ter uma lei que o cara não poderia se reeleger? Para ter uma troca de poder até? Eu acho que poderia o seguinte, as pessoas acham que isso seria um sectarismo. Eu acho assim, ele se elege, mas ele tem que sair, ficar um mandato fora para poder voltar. Porque não tem graça. Por exemplo, vamos ver o caso. A Carla Krieger quer se candidatar a deputada estadual. Tem ideias boas, jovem, novo, tudo legal. Mas ela não tem os currais eleitorais que os outros deputados têm, que eles ficam trabalhando 4 anos, não para nós, para se reeleger. É muito desigual a disputa dela. Por isso que eu fico indignado, Chicão, quando a gente fala aqui, porque o deputado da Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, o deputado, a primeira coisa que eu pergunto, o que esse deputado aprovou? A eleição agora está bem diferente, né? Essa eleição que a gente não vai ter mais o investimento de empresas, essa eleição vai estar bem diferente. Mais curto. O dinheiro mais curto e a internet vem com tudo. Então, quem tiver criatividade na internet, a gente sabe que não precisa tanto dinheiro, vai ganhar, vai ter um espaço mais... Mudou. Vai ter um espaço mais igualitário. Né? Eu acho que isso claro acontece. Que o dinheiro, ele compra muita coisa. Eu acho que isso acontece aqui no sul do país, talvez na região sudeste, coisa e tal, mas eu acho que o norte e o nordeste ainda é cabresto. Eu acho lá que vai custar. lá não vai mudar. Mas, Chicão, eu te pergunto o seguinte, daí eu acabo me elegendo deputada, faço um belo mandato. Eu não tenho possibilidade de continuar esse trabalho, eu tenho que sair. Tem que sair e dar uma chance para uma nova Carla Krieger entrar. Porque senão tu abre um precedente para esses caras que estão aí. Há 6 mandatos, 24 anos. Eu acho assim, que, por exemplo, tem que ter um limite, né? Não vai ser deputado pro resto da vida, ou vereador pro resto da vida. Mas as pessoas têm que fazer bom. Eu fui deputado. Agora eu quero ser deputado federal, eu quero ser governadora, tem que ter Mas é muito subjetivo tu avaliar quem fez um bom mandato ou fez um mau mandato. Para mim, um deputado do PT fez um mau mandato. Agora, o petista acha que ele fez um bom mandato. Então, mas aí é o voto, né? Mas o voto, às vezes, é a estrutura partidária que te dá. É difícil. O Linozinho não foi candidato a vereador, não entrou como suplente, não parece? O Lino não era para ter. Um cara que tem umas ideias legais, um garoto bacana, fez uma casa, tinha uma casa noturna Chess, e ele é um cara, um empresário, um gestor, não ganhou. O outro cara ganhou e não está fazendo nada na Câmara dos Vereadores. Porque tem uma estrutura partidária. Eu acho que nos Estados Unidos não é assim. E tem o coeficiente. Quem faz esse Isso é muito complicado. Isso é complicado. Às vezes mais voto entra. Isso é muito complicado. Esse ano, por exemplo, vamos pegar a Câmara de Vereadores na última eleição. A Fernanda Melchiona fez um coeficiente e levou um monte de gente que fez menos votos que um Lino da vida. O pessoal nunca teve 3 vereadores. O voto 3 ou 4 vertical, o cara que fez mais votos. 13 é a Fernanda Melchiona, o Valdir
acho que é Valdir Fraga, não lembro exatamente o nome dele, e o outro que era presidente do partido, que foi esposo da Luciana Genro. O professor Roberto Robaina. Então, assim, eu acho que o pessoal nunca teve 3 vereadores, e foi por coeficiente, porque a Fernanda Melchiona puxou todo mundo, porque ela foi a vereadora mais votada de Porto Alegre. É o Tiririca, ela puxou todo mundo. O Tiririca. Lembra uma vez o Enéas também? O Enéas fez não sei quantos milhões de votos, arrastou um monte de gente também. É o caso, por exemplo, do PSC, Marne, do Bolsonaro. Bolsonaro leva 3, 4 deputados com ele. E o filho levou tudo, né? Sim, o coeficiente, né? Ele faz coeficiente aí. Agora, eu peço a Deus, sinceramente, que apareça um líder no Brasil, além do Bolsonaro, mais um outro, uma pessoa que todo mundo possa se espelhar, possa admirar pelo seu comportamento, por tudo aquilo que ele possa dizer, possa aplicar e não mentir, não usar o rádio, a televisão e a internet para mentir, que isso é o pior de tudo, porque são mentirosos. Essa última campanha para a presidência da República, eu nunca ouvi tanta mentira na minha vida. Nariz estava aquele narigão do Pinóquio a todo vapor. Que nojo, né? Aqueles debates. Agora a gente fica tudo pensando, mentira. Perdemos tempo assistindo tudo aquilo era um circo. Era um circo. Era um circo. De todos os lados. De todos os lados. De ambos os lados. Sim, porque agora a gente viu que não tem lado bom. Não tinha boa. Nesse filme não tem mocinho, só tem bandido. Só tem bandido. Todo mundo mente descaradamente. Descaradamente. É uma coisa. Rimou. Verdade. Infelizmente. É verdade. Olha aqui, ó. O nosso telespectador, o Giovanni Prestes, manda também um e-mail sobre a morte do policial. Baseado nos antecedentes coitadinhos, alguém tem dúvidas de que o problema da segurança pública seria resolvido se esses bandidos permanecessem presos e que, se isso ocorresse, o efetivo policial existente talvez fosse mais do que suficiente? Mas o que eu gostaria mesmo é que a notícia de hoje fosse a seguinte: bandidos e comparsas atiram através da parede de gesso acartonada e vitimam policial na operação, colegas policiais revidam e matam acidentalmente todos os bandidos envolvidos. Era o que todo mundo queria ouvir. Chegamos ao final do nosso programa, acidentalmente. Terminamos o nosso programa de hoje por aqui. Bom final de semana a todos. Segunda-feira a gente está de volta. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.